Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente tá aqui para fazer a monitoria da anatomia da cabeça, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Catarine Leite, sou monitora de vocês da disciplina de anatomia humana, tá certo? E vamos passar aqui tudo que foi passado na monitoria presencial. Como vocês não puderam estar presencial, a gente tá organizando essa forma aqui para ver se dá certo também. Tá bom? Então eu vou passar da mesma forma que eu passei para as turmas presenciais da manhã. Tá certo? Então vamos lá, né? Então, aula 1. Por que eu coloquei aula 1? Porque caso seja necessário, a gente fazer mais aulas, por exemplo, dos outros assuntos que vem à frente, né? Músculo, crânio, nervo, essas coisas, tá certo? A gente vai fazer outras aulas. Aí eu já coloquei aqui aula 1 para ficar organizadinho. Então, meu nome, Catarine Leite, né? Eu coloquei aula 1, monitoria, tá certo? Anatomia humana, cabeça. Na monitoria presencial, o professor passou pra gente um roteiro. E eu tô com esse roteiro aqui que eu vou mostrar a vocês da mesma forma, tá certo? Agora, o que é que foi abordado nesse roteiro? Alguns pontos. Sim, esse roteiro eu já coloquei no grupo de vocês, tá certo? Todos têm acesso. O professor também enviou. E a gente vai ver os pontos mais importantes desse roteiro. Então, o primeiro foi ossos da cabeça e do crânio, tá bom? Na vista frontal. Acidentes anatômicos, suturas e pontos craniométricos, tá certo? Então, a gente vai ver todos pra gente ter uma ideia bem direitinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Então, no primeiro, certo? Que é esse aqui, ó. Ossos da cabeça, o que é que a gente viu? Até coloquei uma pinça aqui pra me apontar pra vocês bem direitinho. Então, ó, aula prática, crânio, ossos da cabeça. Então, no crânio, a gente tem o neurocrânio e o viscerocrânio, tá certo? O neurocrânio, ele é formado por 8 ossos, tá aqui, ó, do ladinho. 8 ossos, tá certo? Que desses ossos inclui o osso frontal, o osso esfenoide, o osso etmoide, parietal e o temporal, tá bom? Vão acompanhando nesse PDF que vocês têm, ou está em PDF ou está em Word, vão acompanhando porque vocês vão vendo os nomes melhor, porque aqui fica pequenininho. Então, isso são os ossos do neurocrânio. Com o occipital, que nessa vista frontal a gente não vê, só se fosse uma vista lateral, certo? Também temos o viscerocrânio, que são compostos por 14 ossos, tá certo? Então, inclui o zigomático. Ó, o zigomático, onde é que tá aqui em azulzinho. Pra quem não é da turma e tá acompanhando o vídeo. Tá aqui dentro, certo? Aqui, ó. Zigomático. O vômer. Aqui, ó, abaixo essa cartilagem do nosso nariz. O vômer, certo? A mandíbula. Mandíbula. Tá ok? O lacrimal. O osso lacrimal. Certo? E os ossos nasais. E a maxila e o osso palatino, que a gente não vê, que tem que ser um corte aqui, né? Pra gente conseguir ver. Então, essa é a vista frontal do crânio. Tá certo? Olha o nome dos ossos aí, ó. Tá focando direitinho. O nome dos ossos. Tá certo? A gente viu, isso bem importante. E o que é que eu quero pontuar pra vocês? É que lá numa questão da prova de vocês, pode ser perguntado o mesmo osso e ele pode ter 3 nomenclaturas diferentes. Oxente, como assim? 3 nomenclaturas diferentes? Sim, ele pode ter 3 nomenclaturas diferentes, tá certo? Por quê? Porque você tem que prestar atenção lá na prova se vai estar perguntando se é o osso, certo? Se é o acidente anatômico ou se é o ponto craniométrico. Foi isso que a gente passou na monitoria presencial. Então, vocês têm que atentar a isso. Por quê? Porque as provas práticas não são nas mesas, para quem já cursou anatomia, para quem não cursou anatomia, é assim. A prova prática é no laboratório de anatomia, tá certo? E vão ter as peças, vai estar lá o crânio. Tem crânio colorido? Tem universidade que tem crânio colorido. Mas tem crânio que é sem cor, tá certo? Então, não vão se apegando às cores. Aí, o que acontece? A quantidade de mesas que tiver na sua universidade é a quantidade de alunos que vai entrar naquela sala para fazer a prova. O professor vai dar um tempo.
Vai ficar lá no relógio dando um tempo. E vai dizer troca de mesa. Então, vamos dizer, o aluno 1 que está na primeira mesa, ele vai passar para a mesa 2. E o aluno que estava na mesa 2 vai para a mesa 3. Depende muito do professor, tá certo? Se vai ter 2 questões na mesa, se vai ter uma questão, ele coloca do lado, ele vai pontuar, por exemplo, tem esse desenho lá do crânio, na verdade é a estrutura, né, o crânio lá, artificial. Então ele pode colocar um alfinete, ele pode colocar um adesivo, ele pode colocar alguma coisa que mostre, por exemplo, eu tô usando essa pinça. Aí eu coloco lá na questão 1, que osso é esse? Né? Que osso é esse? Que vista é essa? Então vai depender muito do professor, esse é o osso frontal, tá? Então vai depender muito do professor como ele vai elaborar a prova dele. Isso aí é muito individual, tá certo? Mas, dando esse exemplo, então tem esse tempo. Você que nunca fez prova prática, não precisa ficar nervoso, tá certo? Eu já vou pagando 5 disciplinas de anatomia nos cursos que eu já fiz, né? São anatomias diferentes, anatomia veterinária, anatomia humana, enfim. Então, eu sempre fico um pouco preocupada na hora das provas. Não vou mentir, a gente dá aquele, né? Aquele nervoso, prova prática, tem um tempo, tá certo? Mas não precisa. Relaxa. Estuda antes, porque imagina chegar lá e não souber de nada, não vai adiantar, tá bom? Porque são muitos nomes, são muitos detalhes. Então vocês têm que ter calma pra fazer direitinho. Mas mesmo assim, tem um pouquinho de nervosismo, porque a gente entra, né? Paramentado, de jaleco, de luva, geralmente só com uma caneta na mão, a gente já coloca no bolso do jaleco, tá certo? Uma caneta, leva 2, porque pode ser que a caneta falhe na hora da prova, então sempre leva caneta. Aí vai dizer, ô prof, eu vou levar borracha e lápis. Gente, às vezes não dá nem tempo a gente escrever de lápis comum pra apagar e depois passar limpo. Então leva caneta, tá bom? Porque como tem um tempo determinado para cada questão, você não pode perder tempo, né? Então, também nesse não perder tempo, vocês têm que ver o que é que está sendo perguntado. Se é o osso, certo? Se é o acidente ou se é o ponto craniométrico. Preste atenção na questão, lê a questão com calma. Para não chegar, ver, por exemplo, ver aqui, aí colocar tal, já é tal osso. Gente, lembra que eu falei a vocês que um osso, ele pode ter 3 nomes, dependendo da classificação que está sendo pedida? Então preste atenção nisso, tá certo? Isso é um ponto bem importante. Então, nessa vista, a gente tem esses ossos. Vou pegar outra aqui, a apostila. Então, aqui são os principais acidentes anatômicos. Acidentes anatômicos, tá certo? Olha, vocês têm essa apostila. Então, temos vários acidentes anatômicos, não é isso? Lá no osso frontal, a gente vai ter, primeiro aqui, ó, desse lado que vocês vão estar vendo, glabela, incisura, face. Então, são muitos nomes, tá certo? São muitos nomes e dependendo da posição da vista. Vista anterior, certo? Vocês têm isso aqui direitinho. Pra quem não tem, eu vou deixar assim, ó. Isso aqui é só a vista anterior do crânio. Tá certo? Eu não quero me apegar a esses nomes, porque esses nomes vocês têm que decorar, tá bom? Tem que ver, tem que decorar. O que eu quero pontuar bem pra vocês é o que eu vou falar sobre isso aqui, esses pontos, né? Então, nessa outra vista, olha o tanto ainda sobre acidentes anatômicos. Olha o tanto que vocês têm que ver direitinho. Tá bom? Então, tem vários nomes. A gente passou todos esses nomes na monitoria prática. Então, tem a glabela, ó, bem aqui, ó, entre nossas sobrancelhas, tá certo? Tem a sutura coronal, tem as suturas também, a gente vai ver. E bem grosseiramente, que é onde eu vou perguntar agora, nessa vista lateral, certo? Nesse plano lateral. Olha aqui o osso occipital. Tá bom? Não tem como eu ficar passando todos os nomezinhos, porque vocês têm esses nomes. Então, não adianta eu repassar todos. Eu quero mais pontuar nessa monitoria online, né? Porque nada como a prática. A gente lá no laboratório e eu mostrar a vocês onde é que tá cada um ossinho. Mas eu quero pontuar isso aqui, que é o que a gente quer mais importante pra prova.
Ó, ainda do osso temporal, ainda dos acidentes anatômicos. A próxima página. Tá certo? Olha, essa parte aqui, anatomia a anatomia humana, ela não vai se atentar tanto. Vai ficar mais para outra anatomia, que é a anatomia de cabeça e pescoço, tá? Com o nosso professor Bucomaxilo. Então, professor Tony, né? Então, essa parte, se cair alguma coisa da prova, vai cair bem superficial, porque ele que vai estudar, né? A gente que vai aprofundar melhor nessa outra disciplina de anatomia da cabeça e pescoço, tá? Olha, na mandíbula ainda, ó, os principais ossos, os acidentes, tá certo? O osso não, o osso mandibular, né? Sim, aqui, ó, bem importante, esses forames, tá certo? Forame mentual, não é? Deixa eu ver. As suturas estão bem pequenininha, o nome das suturas aqui, ó. Mas é importante que vocês deem uma olhada, tá certo? Vão olhando os nomes direitinho. Olha essa vista aqui, ó. Essa vista posterior do crânio. E agora, os pontos craniométricos. Pronto, era aí que eu queria chegar. Se, certo? Se ele perguntar assim, vamos dizer. Ele vai perguntar assim. Coloca lá o alfinete, o adesivo, a ponta, para o osso occipital, certo? Aqui, ó, o crânio lá. Deixa eu ver aqui essa outra vista aqui. Uma vista lateral pra gente ver bem bacana. É isso que eu queria passar pra vocês. Deixa eu ver se tá mais bonitinho. Tá com menos nomes. Tudo isso aqui vocês têm, tá? Aqui, ó. Deixa eu até dobrar aqui pra ficar bem. Se o professor coloca o alfinete aqui na hora da prova, certo? Aí vocês nem leem a questão direito. Aí o professor perguntou: que osso é esse? Aí você colocou occipital. Ok? Osso occipital. Aqui, ó. Esse roxinho aqui no meu dedo. Tá certo? Beleza. Acertou a questão. Mas se o alfinete está aqui e ele perguntou, por exemplo, que ponto craniométrico é esse? Aí você, nervoso por causa da prova, isso é o osso occipital, tá certo já. E coloca lá, osso occipital. Gente, ele perguntou o quê? Ponto craniométrico. Que ponto craniométrico é esse? É o íneo. Então, ele pode estar nesse mesmo canto. Mas depende do que ele vai perguntar. Tá certo? Então, se for osso, é o osso occipital. Se for ponto craniométrico, é o íneo, que tá lá na última página da apostila. Olha lá. Certo? Tá lá. E se for o íneo, certo? O que mais que a gente... que ficou faltando? E se ele perguntar, faltou o acidente, né? Aqui, ó. Ó, nessa parte aqui, ó, de principais acidentes anatômicos. No mesmo ponto, deixa eu ver se tá focando. No mesmo ponto, olha, o osso occipital, ponto craniométrico, íneo e acidente anatômico, protuberância occipital externa. Então, se for no mesmo cantinho, colocar outra vista aqui. Essa vista. O professor botou o adesivo aqui, tá? Se ele perguntar que acidente anatômico é, protuberância occipital externa. Beleza? Se for acidente. Se for osso occipital. E tá no mesmo canto adesivo ainda. Se for ponto craniométrico, é o íneo. Tá certo? Então, preste atenção nesses detalhes. Porque com certeza,
Se ele colocar alguma coisa, ele vai colocar uma pegadinha dessa, né? Então preste atenção nisso aí. Porque os nomes, vocês com a apostila, é muito mais tranquilo vocês estudarem, não é verdade? Pegou a apostila, temos muitos nomes, as lâminas, a glabela do osso frontal, como eu já falei, incisura do forame supraorbital, então tem muitos nomes, tá certo? Mas o que eu quero que vocês se atentem é esses detalhes. Preste atenção, se ele tá perguntando que osso é esse, que acidente anatômico é esse, as suturas e os pontos craniométricos, tá bom? Então, assim, o que eu queria mais passar pra vocês era isso. Infelizmente, a gente não tá no presencial, né? Algum de vocês não puderam ir pro laboratório. A turma que foi. Porque a gente pegando, né? A gente tendo lá o manequim, é outra coisa, né, gente? Nada como a presencial. Porque eu chegar aqui, pegar esse aqui e dizer osso frontal, osso esfenoide, osso zigomático, osso etimoide, osso vômer, mandíbula, maxila. Gente, vai ficar um saco, né? Mas o que eu queria passar nessa monitoria era mais isso. Essas ideias, tá certo? Esse detalhe. Que isso aí vocês estudando em casa, vocês não iam saber, não é verdade? Porque vocês são dicas que a gente tá dando a vocês, tá bom? Que eu tô passando pra vocês. A gente passou no presencial e agora a gente tá passando aqui, né? No online. Qualquer coisa, pode deixar comentário aqui nos vídeos abaixo, tá certo? Quem tem meu WhatsApp, fala no WhatsApp. Quem tem no Instagram, Catarina Odonto, fala também, tá certo? Não tem problema, o que eu puder aí tirar dúvida de vocês, vou estar disponível, tá certo? Muito obrigada pela atenção. Não esqueçam desse detalhe, desses pontos. A primeira prova, acredito que só caia isso. Lembra de estudar também a parte teórica, que é a parte prática, né? Lembra de estudar a parte teórica e quando a gente for ver músculos e nervos, a gente vai precisar disso aqui, tá bom? Porque é muito importante a gente saber isso aqui é a base. Os músculos, os nervos vão estar inseridos aqui, por cima desses ossos. Então, a gente vai precisar saber isso aqui. Então, aprendam direitinho esses ossos. Nos próximos encontros, com certeza, creio que vai ser presencial. Se vocês gostarem dessas dicas assim, eu continuo essas aulas, tá certo? Continuo essas aulas dessa forma, mas de dicas. Porque nome de peças, né? O nome anatômico a gente vai ver no presencial. Então, eu venho trazendo mais essas dicas pra vocês, tá certo? Então, qualquer coisa, não esquece de falar aqui nos comentários se gostou. Se gostou, dá um likezinho no vídeo, né? Tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra vocês saberem mais opiniões.